Sabe, existe tipo um contrato invisível de como as coisas devem funcionar na engenharia do medo no cinema. A estrutura clássica nela dita que o chão precisa ranger, as luzes têm que piscar naquele ritmo quase cardíaco, a tensão musical sobe até ficar insuportável e, finalmente, bum! O monstro salta das sombras. Sim, é uma manipulação psicológica bem previsível, na verdade. E até reconfortante. As plateias pagam o ingresso justamente por essa liberação catártica, tipo aquela injeção de adrenalina. Exatamente. A previsibilidade é o que sustenta a coisa toda. O público entende as regras. Uhum, as pessoas aceitam ser conduzidas por esse labirinto emocional porque sabem que, no fim, a recompensa do susto está programada ali. Pois é, mas aí o choque narrativo acontece quando esse contrato é simplesmente rasgado no meio. Tipo, imagina a situação. Quem está assistindo está no ápice absoluto da tensão. O assassino pula das sombras com a faca erguida e... Exato, cai de cara no chão com aquele efeito sonoro de desenho animado, a tensão derrete na hora e vira um escracho total. E é bem nessa interseção bizarra, sabe? Entre o medo pavloviano e o absurdo completo que a nossa investigação de hoje vai estacionar. O foco da nossa mesa de estudos hoje é dissecar o retorno de uma das franquias mais caóticas e lucrativas do cinema contemporâneo, que é Todo Mundo em Pânico. O filme volta às telonas agora em 2026, depois de um hiato enorme de 13 anos. Nossa, 13 anos? E é um retorno que carrega um peso cultural formidável, viu? A gente não tá falando de um simples reinício comercial de uma propriedade intelectual qualquer que foi esquecida. Com certeza não. Trata-se de uma franquia que meio que moldou a linguagem satírica de toda uma geração e que agora, tipo, se propõe a testar os limites do humor num cenário sociopolítico atual que é drasticamente diferente daquele lá do início dos anos 2000. Totalmente diferente. E para quem nos ouve e entender a base da nossa conversa, nossas fontes de hoje formam um mosaico bem amplo. De um lado, a gente tem um pulso das notícias recentes vindas de portais como Gizmodo, G1, Omelete e Ingresso.com. Eles estão detalhando as engrenagens dessa nova produção. Toda a parte factual. Isso. E para garantir que a gente não fique só na superfície das fofocas de Hollywood, a gente trouxe um contrapeso fundamental que é um artigo acadêmico lá da Cal Poly, escrito pelo pesquisador Colin Marfia. Então a nossa missão hoje opera em duas frentes. Primeiro, mapear o terreno tático deste sexto filme e entender, tipo, quais são os novos alvos na mira dessa sátira. E depois a parte mais analítica. Exatamente. Segundo, a gente vai usar as ferramentas da academia para desconstruir a mecânica do humor do filme original e investigando de forma bem crítica como a comédia daquela época usava atalhos e estereótipos complexos como matéria-prima para arrancar risada. Então, beleza, vamos desempacotar isso. Porque os dados concretos sobre esse lançamento trazem implicações muito fascinantes sobre a própria indústria do cinema. Com certeza. E acho que o dado mais crucial para compreender a magnitude desse projeto é justamente a arquitetura dos bastidores, sabe? A estreia está cravada no calendário para 4 de junho de 2026 no Brasil. Chegando aos Estados Unidos no dia seguinte, né? Exato, 5 de junho lá. Mas o verdadeiro motor dessa expectativa, o que está fazendo todo mundo falar sobre isso, é a reintegração dos arquitetos originais da obra. Os irmãos Wayans, o Marlon, o Sean e o Keenen Ivory. Eles reassumiram o controle criativo. Estão voltando para o roteiro e para a produção simultaneamente pela primeira vez em 17 anos. Cara, essa retomada de controle muda o jogo completamente. Eles foram os cérebros que decodificaram o DNA da paródia moderna lá atrás. Sim, e a atuação não fica restrita aos bastidores, tá? Porque o Marlon e o Sean retornam para frente das câmeras também. Eles vão se reunir com o pilar absoluto da franquia, que é a Anna Faris reprisando o papel da Cindy Campbell, e a Regina Hall como a Brenda Mix. Nossa, a Brenda! A internet foi a loucura com isso. E tem um detalhe nas fontes sobre o comprometimento físico deles, especificamente sobre o Marlon Wayans. Eu fiquei impressionado. Ele adotou uma dieta de restrição super severa para perder 10 quilos quase que do dia para a noite. Sério? 10 quilos assim tão rápido? Pois é, ele precisava reverter a fisionomia de 102 quilos que ele tinha construído para um papel dramático num filme chamado Goat. Tudo isso só para resgatar aquela silhueta clássica, mais magrinha, do personagem dele, o Short. Ah, o short, sabe? O que é fascinante aqui é o contraste entre essa comédia física crua, bem de raiz mesmo, e a nova prateleira de filmes que eles escolheram como auso. Porque mudou muito, né? Mudou demais.
O ecossistema do cinema de terror passou por uma mutação severa desde o apogeu dos irmãos Wayans. Tipo, os alvos originais da franquia eram aqueles slashers, como Pânico do Wes Craven, ou filmes de possessão de estrutura clássica. O Exorcista, Eu Sei o que Vocês Fizeram no verão passado. Isso, e esses filmes operavam com arquétipos muito claros. A nova safra mira no fenômeno que a crítica cultural apelidou de terror elevado. É como se eles pegassem a prateleira intocável do terror cult da última década e jogassem direto no liquidificador do pastelão. É um terreno muito mais espinhoso. Os trailers já confirmaram que o filme parodia diretamente essas obras focadas em traumas geracionais, alegorias sociais profundas. A lista é um desfile de sucessos recentes. O que eles incluíram nessa lista? Olha só, temos o personagem Short sendo sugado para o lugar afundado do longa Corra, do Jordan Peele. Nossa! Temos uma sátira de M. Trigan, em que a boneca está no metrô e subitamente arranca a própria pele do rosto, revelando ser o assassino Ghostface por baixo. Caramba! Genial! Sim. As fontes também confirmam paródias com o Chris Elliott imitando os nós dos dedos daquele assassino bizarro de Longlegs. Além de alvos meio periféricos ao terror puro, tipo a série Wandinha, com a personagem chamada Trancinha, os filmes A Substância, Sorria, chegando ao ponto de incluir o épico histórico Oppenheimer. Oppenheimer. Uau, eles realmente não estão poupando nada. Nada. E tem até o relato de uma cena referenciando Terrifier 3, em que um palhaço detona explosivos num shopping cheio de crianças. Uma sequência que, segundo as fontes, beirou a sala de edição para ser cortada devido ao extremo absurdo gráfico. Mas me diz uma coisa, o que significa para o gênero da comédia quando os próprios filmes de terror modernos já são tão bizarros e autoconscientes? O desafio narrativo se torna um quebra-cabeça super complexo. O terror elevado do Jordan Peele, ou aquele humor negro que já é inerente de um filme como Megan, ele já possui uma camada muito espessa de autoconsciência. Eles já brincam com a própria estrutura. Exato. Eles já dialogam com a plateia sobre os próprios clichês que estão utilizando. O conceito do lugar afundado em Corra é, por si só, uma dissecação brutal do roubo de autonomia da população negra. Então, quando a sátira tenta parodiar algo que já é inerentemente satírico ou reflexivo, ela é forçada a esticar o tecido do absurdo até o limite máximo para não soar apenas redundante, sabe? Lógico. Como é que se destaca uma comédia escrachada num ambiente cultural onde o material de origem já é bizarro? A resposta da produção não parece focar em refinar a sutileza, mas sim em assumir a ofensa como a principal ferramenta retórica. Porque a mudança de tom não está só nos filmes parodiados. Está na temperatura da própria sociedade, né? Com certeza. A temperatura mudou muito. O debate inevitável aqui é investigar como uma franquia enraizada no humor depreciativo sobrevive num momento histórico de forte policiamento linguístico e de constante reavaliação dos limites éticos da comédia. E as entrevistas do Marlon Wayans abordam isso de frente. Ele declarou com todas as letras a intenção deliberada de acabar com a cultura do cancelamento. Ele rotulou a produção como uma obra sem barreiras e ofensora em igual medida. O que coloca o choque geracional não mais como um ruído de fundo, mas como o texto explícito da narrativa. E a apresentação desse projeto na CinemaCon ilustrou bem essa tese. A Ana Fares assumiu o palco para estabelecer que o roteiro adota a postura de uma ofensora igualitária. Foi garantido ali aos exibidores que não haveria grupos protegidos pela narrativa. Ela enumerou que a sátira miraria indiscriminadamente em brancos, negros, asiáticos e mexicanos. Sem nenhum tipo de distinção protetora. Nenhuma. O objetivo deles é transformar a igualdade da ofensa numa virtude cômica. E os reflexos dessa decisão já emergiram nos materiais de divulgação. Tem um fragmento do trailer que funcionou assim como um para-raios para a discussão pública. A cena retrata o vilão Ghostface apunhalando brutalmente uma personagem, aí um transeunte reage com aquele desespero clássico de filme de terror, gritando tipo, "Oh meu Deus, ele esfaqueou ela!" Eu li sobre essa cena. Sim, e a subversão acontece quando a própria vítima, lá no chão, sangrando profusamente, interrompe a própria morte para corrigir a testemunha. Ela afirma indignada, "Ela não, meus pronomes são elos delos. Ele esfaqueou-me-los." Pois é, e ao analisarmos as repercussões que estão documentadas nos portais de notícias, a gente observa uma fratura aguda na recepção pública que ilustra perfeitamente esse atrito cultural de hoje. E aqui é importante a gente relatar o que as fontes mostram de forma bem neutra. Por um lado, houve um volume expressivo de críticas orgânicas nas redes sociais, classificando a cena como transfóbica. Certo.
argumentando que a piada não mira no terror em si, mas ataca diretamente a reivindicação de grupos marginalizados por respeito identitário. Em contrapartida, do outro lado, há uma base de fãs formidável que endossou a cena. O argumento deles é que o alicerce histórico de Todo Mundo em Pânico sempre foi a profanação irrestrita, e defendem que isentar qualquer grupo da sátira seria uma traição ao conceito original do escracho absoluto. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, olha só, pensando friamente sobre a mecânica da indústria, a insistência pública do Marlon Wayans em hastear a bandeira de um filme ofensivo tem contornos que vão muito além de uma simples filosofia de humor. Você não acha que lançar iscas polêmicas como essa piada dos pronomes num trailer atua paradoxalmente como uma estratégia de marketing cirúrgica? Sem dúvida, é de altíssima octanagem. O filme mobiliza simultaneamente os detratores inflamados que acabam gerando um engajamento orgânico maciço através da crítica. A famosa publicidade gratuita, né? Exato. E mobiliza também os defensores ferrenhos desse tipo de humor sem filtros. Eles encaram a compra do ingresso quase como um ato de militância contra o politicamente correto. É uma capitalização da indignação pública muito bem polida. Uma armadura, né? Uma armadura retórica pré-fabricada. Ao adotar publicamente esse verniz de heróis anti-cancelamento, os criadores forjam esse escudo. Qualquer crítica sociológica endereçada ao filme pode ser rebatida instantaneamente com a premissa de que a irritação do crítico apenas valida a genialidade da piada. A obra se torna imune à crítica moral convencional, porque a indignação moral do público passa a ser contabilizada pela produção como parte fundamental da experiência da sátira. Caramba! É um liquidificador construído especificamente para funcionar à base de críticas. E para entender as raízes profundas desse mecanismo, tipo o porquê desse humor ser tão volátil hoje em dia e quais feridas estruturais ele realmente toca, a gente precisa abandonar essa superfície promocional. Precisamos dissecar a engenharia da comédia que foi instalada lá no primeiro filme. E é aí que entra a pesquisa acadêmica do cientista Colin Murphy, da Cal Poly. Sim, o artigo dele é fascinante. Ele executa uma autópsia brilhante sobre essas engrenagens inaugurais da franquia. O foco central dele não é a subversão dos clichês de terror em si, mas a utilização de arquétipos raciais. A tese do Murphy se concentra de maneira bem incisiva na personagem Brenda Mix, que foi imortalizada pela atuação da Regina Hall. O artigo estabelece que a espinha dorsal do humor que envolve a Brenda foi desenhada usando estereótipos historicamente densos. E majoritariamente negativos, certo? Sim, associados às mulheres negras na cultura estadunidense. O autor sustenta essa teoria desconstruindo sequências bem específicas do longa do ano 2000. Ele evidencia como a personagem não serve apenas de alívio cômico, mas funciona como um receptáculo para preconceitos sociais subjacentes. E a análise daquela cena no ponto de ônibus, logo no primeiro ato do filme, demonstra a profundidade disso. A Brenda discute com o irmão dela, o Short, assumindo subitamente uma postura materna super autoritária, ordenando que ele não mate a aula. Aí o Short responde à altura, disparando a clássica piada infantil de sua mãe. A Brenda invalida a agressão, pontuando a obviedade biológica de que ambos compartilham a mesma mãe. Mas o clímax cômico da cena chega quando o Short altera o alvo e lança uma piada depreciativa focada no seu pai. E a resposta dela é icônica para os fãs. Sim, a resposta da Brenda, que invariavelmente desencadeia a risada da audiência, é pragmática e afiada. Ela diz, e daí? Eu não conheço ele. E sabe, esse diálogo transcorre numa fração de segundos de tela, mas embute uma carga de condicionamento cultural imensa. O artigo do Mafia evoca as pesquisas comportamentais do psicólogo Djalane Mandara para iluminar o mecanismo dessa risada. O que o Mandara diz sobre isso? Os estudos dele examinam como a narrativa da ausência paterna tem sido um estigma desproporcionalmente colado à representação das famílias negras norte-americanas na grande mídia. A conclusão da pesquisa indica que personagens femininas nessas configurações midiáticas são sistematicamente empurradas para absorver o vácuo dessa autoridade. O resultado prático, segundo o artigo, é a exigência narrativa de que essas mulheres negras assumam comportamentos calcados na dureza e numa certa masculinização. A postura da Brenda naquela calçada materializa perfeitamente essa teoria do Mandara. Ela performa a figura do pai ausente. E o roteiro estica essa imposição de masculinização para cenários ainda mais literais.
O estudo destrincha aquela notória cena de intimidade no quarto entre a Brenda e o namorado dela no filme, o Ray. Essa cena é muito peculiar. Muito. O momento se desenvolve com a Brenda assumindo um controle físico avassalador da situação sexual. Só que ela está vestindo, surpreendentemente, o equipamento completo de proteção do futebol americano que pertencia ao Ray. Com direito a capacete e aquelas ombreiras volumosas. Tudo. A anedota visual atingiu o ápice verbal quando o Ray, que está ali oprimido pela postura dominante da parceira, chama ela de Brendan. Ele flexiona o nome para a versão masculina. E para enraizar essa piada na história midiática do país, a análise convoca o conceito formulado pela socióloga Jeanette Covington. A teoria dela demonstra um padrão que retrocede até a era da escravidão. Evidencia que a mídia ocidental historicamente construiu barreiras para impedir que mulheres negras habitassem o espaço socialmente aceito da verdadeira feminilidade. Nossa, isso vem de longe. Vem de muito longe. Diferente das personagens brancas, que frequentemente têm o privilégio narrativo da vulnerabilidade ou da delicadeza, a mídia tradicional encontrou na masculinização forçada das mulheres negras uma ferramenta recorrente para esvaziar a humanidade delas e transformar isso em espetáculo cômico. O Maffei argumenta que a piada funciona no ano 2000 porque a plateia já foi treinada por décadas de mídia a enxergar essa representação não como trágica, mas como hilária. Isso levanta a questão, sabe? A comédia aqui está rindo das convenções dos filmes de terror ou está usando identidades reais como atalho, tipo como uma muleta sociológica para arrancar risadas do público. Discutir essa arquitetura força uma autoavaliação importante sobre os mecanismos do entretenimento. Rir de estereótipos já validados pela cultura exige muito menos esforço narrativo do que criar o inusitado a partir do nada. Exatamente. E isso levanta uma questão importante sobre a cumplicidade do espectador nesse ecossistema de humor, porque o escopo da pesquisa não se limita ao roteiro ou à performance dos atores. O artigo avança corajosamente para observar o comportamento do próprio público que assiste à comédia, dentro e fora da tela. Ah, sim, o encontro no cinema escuro é uma cena que se tornou um pilar na memória de toda a geração que cresceu com a franquia. A Brenda e o Ray estão no meio de uma sala de cinema, rodeados por uma plateia super silenciosa, assistindo ao drama de época Shakespeare Apaixonado. E a Brenda subverte totalmente os modos esperados para aquele ambiente. Ela saca um Tupperware enorme recheado de frango frito, mastiga ruidosamente e começa a interagir verbalmente com a tela. Ela fala alto com os personagens do longa. E o estudo do Marfié cruza essa atitude com aquele conceito catalogado pelo pesquisador Louis Marage sobre o espectador ruidoso, o loud watcher, que é um estereótipo persistentemente usado para demonizar as práticas de entretenimento de comunidades negras em espaços públicos. Isso. E aí a situação foge do controle quando o vilão mascarado tenta assassinar a Brenda bem ali na fileira do cinema. A grande ruptura ocorre quando uma senhora branca, idosa e aparentemente super frágil, sentada atrás deles, demonstra estar muito mais enfurecida com os comentários em voz alta da Brenda do que com o risco iminente de um serial killer armado. A senhora toma a faca do assassino e desfere o primeiro golpe mortal na protagonista. E aí, num frenesi macabro, a totalidade da sala de cinema se levanta para espancar e esfaquear a personagem até a morte. Tudo isso enquanto eles aplaudem e celebram efusivamente a execução dela. Se conectarmos isso a um panorama maior, a aplicação que o Maffei faz das teorias políticas a essa carnificina cômica é uma aula de desconstrução audiovisual. O artigo se debruça sobre o conceito de comunidades imaginadas. Do Benedict Anderson. Sim, o cientista político Benedict Anderson. O argumento central dele afirma que uma nação não se materializa unicamente por fronteiras geográficas desenhadas no mapa, mas por um entendimento coletivo e imaginário de quem pertence ou não àquele grupo, estabelecendo regras de convivência. A sala de cinema na sátira funciona sob essa ótica como um microcosmo perfeito de um Estado soberano branco. Ele é estruturado sob a premissa fundamental do silêncio e da passividade ordeira. Então, a simples presença vibrante da Brenda atua como uma ameaça existencial a esse ecossistema. Ela quebra o pacto imaginário daquela comunidade. O brilhantismo, embora incômodo, dessa teoria é apontar que a violência grotesca contra uma mulher negra não é retratada como um ato criminoso a ser punido pela ficção, mas sim
como uma força restauradora. Exatamente. O assassinato público e impune da personagem é celebrado ativamente por aquela mini-nação em nome da chamada manutenção da paz civil. O extermínio dela se solidifica como a verdadeira punchline da piada. E o mais chocante é que essa marginalização na tela se refletiu fora dela, né? Pois é. O aspecto mais alarmante dessa análise é comprovar que essa dinâmica de apagamento e inferiorização narrada na tela transbordou diretamente para o mundo corporativo de Hollywood no ano 2000. A performance da Regina Hall é inegavelmente o coração pulsante da franquia original, gerando os maiores picos de reconhecimento do público. No entanto, uma análise empírica dos materiais promocionais oficiais e dos pôsteres de lançamento globais revela a exclusão quase sistemática da atriz. É fascinante pensar que uma comédia pastelão absurda pode acidentalmente servir como um documentário sobre as relações sociais e raciais da época em que foi feita. Porque as métricas da época escancaram uma disparidade estrutural severa. Se a gente isolar os irmãos Wayans, que financiavam a obra, a composição do elenco principal estampada nos cartazes obedecia a uma proporção rígida. Eram 4 atores brancos, recebendo o destaque máximo, enquanto a principal atriz negra, responsável pelas cenas mais virais do filme, era deliberadamente amputada do marketing primário. Isso não foi um mero lapso estético. Isso documenta a operação de um sistema industrial engessado que frequentemente impedia mulheres negras de capitanearem suas narrativas financeiras. Muitas vezes elas eram alocadas estritamente como ferramentas de impulsão cômica para elencos brancos. Esse cenário ganha contornos ainda mais densos se a gente lembrar que levou até o ano de 2002, exatamente o período de lançamento das sequências desta mesma franquia, para vermos a Halle Berry quebrar a barreira. Verdade. Ela foi a primeira mulher negra na história a vencer o Oscar na categoria principal de atuação em 2002. Isso mesmo. Essa sobreposição entre os vícios de representação do roteiro e os vícios mercadológicos da indústria confere um peso imprevisto a essas comédias do passado. Ao olharmos por essa janela retrospectiva, uma obra supostamente trivial, construída sobre a base do puro deboche, acaba operando como um verdadeiro registro fóssil das assimetrias raciais e sociais que arquitetavam as relações norte-americanas no raiar do século XXI. O humor é impiedoso ao revelar aquilo que a cultura silenciosamente considerava digno de rebaixamento. Então, observar o percurso da franquia, desde essa gênese cheia de complexidades até o momento presente, é acompanhar o amadurecimento de um colosso da cultura pop. O fenômeno originado naqueles anos 2000 foi avassalador. Sim, para resumir a jornada, eles trituraram a bilheteria global, arrecadando quase 900 milhões de dólares no decorrer de suas 5 incursões cinematográficas. E a promessa dos criadores para o vindouro lançamento de 2026 tenta orquestrar uma ponte entre essa herança cáustica do passado e a tapeçaria social moderna. O objetivo declarado por figuras como Anna Faris é proporcionar um ambiente de catarse intergeracional, sinalizando que as velhas protagonistas agora vão tomar as rédeas das suas histórias, como ela mesma declarou aos exibidores, com uma mistura de humor e redenção. A Cindy terá sua vingança. Então, o que tudo isso significa no momento em que as cortinas se abrirem novamente? É a grande pergunta. Fica a provocação para quem nos ouve. Se a essência das sátiras, como Todo Mundo em Pânico, é agir como um espelho de parque de diversões refletindo os absurdos da nossa sociedade de volta para nós, o que o eventual sucesso ou fracasso de bilheteria deste sexto filme nos dirá? Talvez ele sirva como o teste definitivo para descobrir se a nossa cultura hipervigilante e digitalmente tensa possui a elasticidade necessária para distinguir a ofensa genuína da catarse de simplesmente rirmos todos juntos do quão ridículos nós somos. Será o teste de fogo para descobrirmos se ainda preservamos a capacidade civilizatória de nos sentarmos numa sala escura com desconhecidos, despirmos momentaneamente nossas armaduras ideológicas e rirmos ruidosamente da nossa própria condição. Será um termômetro cultural interessantíssimo de se acompanhar, com certeza. Agradecemos imensamente pela clareza na construção dessas conexões históricas e analíticas no nosso encontro de hoje.
E a todos que nos acompanham, a recomendação permanece. Conservem a lente analítica sempre bem polida ao consumir a cultura popular. Não fechem os olhos para os atalhos perigosos das narrativas tradicionais, mas preservem instintivamente a capacidade de sorrir. Afinal, até mesmo o monstro mais assustador nas sombras de uma casa mal-assombrada ainda corre o sério risco de escorregar impunemente numa casca de banana. Seguimos investigando nas próximas paradas.